Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre a maneira de armazenamento dos ovos e eu disse que se alguém tivesse interesse era para me falar que a gente ia explicar um pouquinho a diferença entre os ovos caipira e o ovo de granja. Várias pessoas me pediram e hoje eu tô aqui para cumprir minha dívida com vocês e explicar um pouquinho com relação a essa diferença. Então, vamos lá? Bom, gente, a primeira diferença que eu queria falar para vocês é com relação ao tamanho, né? Então, o ovo caipira, ele vai ser sempre menorzinho do que o ovo de granja, tá? Isso é uma diferença que acontece entre um e outro, pelas questões da forma de manejo da galinha, né? E, inclusive, o ovo de granja, ele é classificado por tamanhos. Então, você tem o ovo de granja, né, desde um tamanho médio até o jumbo, que é um tamanho grande. Isso vai influenciar, inclusive, no valor desse ovo, tá? Agora, uma coisa que muita gente confunde e pensa que a classificação entre ovo caipira e ovo de granja acontece por aí é pela cor da casca. Muita gente pensa que ovo de casca vermelha é ovo caipira e ovo de casca branca é ovo de granja. Na verdade, isso não tem nada a ver, porque a cor da casca depende da raça da galinha. Então, se a galinha for branca, o ovo vai ser branco. Se a galinha for vermelha, o ovo vai ser vermelho, tá? Então, eu posso ter galinhas vermelhas na granja e ter ovo de granja vermelho, e posso ter galinhas brancas no meu galinheiro e ter ovo caipira branco. Inclusive, existem ovos de granja vermelhos para serem vendidos no mercado e é o mesmo ovo, tá? Se vocês forem perceber, eles são até mais caros, porém, isso é uma artimanha da indústria, porque não tem diferença nenhuma entre um e o outro, tá? Agora, com relação a termos nutricionais, o que eu tenho para falar para vocês? 3 coisas. Primeiro, não existe diferença nutricional nenhuma entre o ovo de granja e o ovo caipira. Essa ideia de que o ovo caipira é mais forte, tem mais proteína, nananana, isso não existe. A composição nutricional é a mesma, tá? A única diferença nutricional que existe entre eles está com relação à vitamina A. O ovo de granja, ele tem menos vitamina A do que o ovo caipira. E isso pode ser facilmente visto na cor da gema. A gema do ovo caipira ela é um pouquinho mais vermelha do que a gema do ovo de granja. Por essa concentração de vitamina C maior no ovo caipira. Isso dá pela ração, pela comida da galinha, pela galinha caipira ter uma alimentação um pouco mais variada, o que acaba definindo a coloração da gema ser mais forte no ovo caipira, tá? Qual é a terceiro ponto que eu queria falar, que é a real diferença nutricional entre um e outro? Se dá com relação à concentração de substâncias xenobióticas. O que é isso? Substâncias xenobióticas são aquelas substâncias que o nosso corpo não entende como substâncias naturais. Por exemplo, agrotóxicos, corantes, edulcorantes, que são os adoçantes, né? Alguns espessantes, enfim, coisas que a indústria usa muito em seus produtos alimentícios, mas que não são naturais do nosso corpo. Nosso corpo não entende aquilo como uma substância natural. E de alguma forma, ele precisa criar um processo de desintoxicação para poder resolver aquela substância que não é natural e que está ali dentro do corpo, tá? E aí, o que acontece no ovo? A galinha de granja, a gente sabe que ela come uma ração que é de um milho que é transgênico, de um milho que muito provavelmente foi submetido ao uso de agrotóxicos, né? Então, e é uma galinha confinada, então ela bem provavelmente fez uso de medicações ao longo da sua vida. Então, tudo isso acaba indo pro ovo, né? Que é uma célula da galinha. Então, acaba tendo uma concentração de tudo isso ali. No ovo caipira, não que a galinha caipira não vá comer um milho que não seja transgênico ou um milho que não tenha sido usado o agrotóxico na sua produção, mas ela tem uma alimentação mais variada. Ela, além da ração, ela come uma minhoca que ela encontra no chão, um resto de comida que é dado para ela, coisas que ela vai ciscando e vai encontrando, uma fruta que ela encontra caída. Enfim,
ela come outras coisas além da ração. E isso torna a alimentação dela mais rica e com uma concentração menor de substâncias xenobióticas, o que vai também interferir no ovo, tá? Então, em termos nutricionais, eu acho que essa questão das substâncias xenobióticas, no meu ver, é o mais importante do que a questão nutricional, da composição nutricional que muita gente pensa, né? E com termos da questão filosófica, né, que também muita gente me perguntou, é uma questão da gente parar para analisar, né, gente? Pensa comigo. Quem vocês acham que é mais feliz? A galinha que mora ali no quintal e vive ciscando, convivendo com outros animais, que tem a oportunidade de ver alguns dos seus ovos se transformarem em pintinhos, né? Que tem uma vida, enfim, uma vida de galinha, sei lá. Ou a galinha que vive confinada numa gaiola a vida inteira, onde a vida dela é só comer e botar, né? Que ela nem sabe que o mundo existe, sei lá. Eu penso que a galinha de granja ela é um pouco mais estressada. E eu penso que isso é uma coisa que pode também interferir energeticamente na qualidade do ovo. É uma questão filosófica, é uma questão de se pensar, né? E também com relação à questão, né, dos animais, né, de tudo. Eu não sou radical, não é que a gente não coma ovo de granja aqui em casa. A gente come quando não há a oportunidade de comer o ovo caipira. Mas a gente sempre faz a opção pelo ovo caipira, apesar do seu valor ser um pouquinho mais elevado, né? Mas eu acho que é pagar por uma coisa que vai ser mais valiosa, vamos dizer assim, né? E, né, eu acho que é uma questão de cada um pensar um pouquinho sobre isso e analisar e ver o que realmente importa para você, tá? Tem um outro assunto que eu acho que é muito interessante, que muita gente me pergunta com relação aos ovos, que é quanto eu devo comer de ovo e se eu devo comer ovo todos os dias, que a gente pode fazer um outro vídeo conversando um pouquinho mais sobre isso. Quem quiser, só me pedir que a gente converse sobre isso futuramente, tá bom? Beijinho para todos, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o entendimento e o conhecimento de vocês. E para as escolhas de vocês também. Diga aí embaixo se ficarem com alguma dúvida, deixe seu comentário, né? Me pergunta pra gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. Se você discordar da minha opinião também, principalmente, né, com relação a questões filosóficas, pode falar lá que a gente vai discutir, tá bom? Espero que eu tenha contribuído. Fiquem com Deus e um beijão para todos.